com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Rocha Júnior, com mais uma dica da nossa biologia. E hoje o nosso tema será membrana plasmática. Nós vamos falar sobre as características da membrana, composição, função, diferenciações da membrana e mostrar também um pouquinho como foi que ela foi responsável pela evolução das células procarióticas para as células eucarióticas. Então, não fica aí parado, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like, beleza? Então vem comigo, vamos para a nossa membrana plasmática, vem! Então vamos dar continuidade, tá certo, à nossa citologia. E hoje nós vamos falar sobre a primeira estrutura da célula, que é exatamente a membrana plasmática, que também é chamada de plasmalema, tá certo, ou membrana citoplasmática. Essa estrutura desempenha vários papéis na célula. O mais assim evidente é exatamente proteção. Protege o material interno das células, certo? Seja elas procarióticas, seja elas eucarióticas, do material externo. Então lembre-se que a membrana plasmática ou plasmalemos é uma estrutura que está presente tanto nas células procarióticas quanto também nas células eucarióticas. Então nós temos ela presente em todos os tipos celulares. Então quais são assim praticamente as funções dessa membrana? Delimita a célula. Ela retém internamente o conteúdo. Que conteúdo é esse? Exatamente, o citoplasma. Protege contra agentes mecânicos, químicos e principalmente selecionando o que vai entrar e o que vai sair da célula. Ok? Esse é considerado, na realidade, são considerados os principais papéis da membrana plasmática e nós vamos citar mais alguns aqui ao longo da nossa aula de hoje, ok? Mas para que eu possa entender as funções desenvolvidas pela membrana plasmática, eu tenho que entender a composição da estrutura da membrana plasmática, cuja sua composição vai descrever exatamente as funções exercidas por ela. Então vamos lá. Qual a composição da membrana plasmática? A membrana plasmática ela é chamada de lipoproteica, porque ele é formado por lipídios e proteínas principalmente, apresentando também na sua composição alguns glicídios, tá certo? Glicídio também. Tanto que lá nós vamos ter estrutura chamada como glicocálix, que vai ter glicoproteína, né? Glicose mais proteína, e glicolipídio, no caso é glicose mais o lipídio, constituindo, né, os glicídios mais lipídios, glicídios mais proteínas, constituindo assim o glicocálix. Então nós vamos ter parte por proteínas, parte por lipídios. Devemos colocar assim aproximadamente 60%, tá certo, das estruturas formadas por proteínas, 40% formadas pelos fosfolipídios, no caso os lipídios, tá certo? Então nós vamos também ter dentro da sua constituição o colesterol. O colesterol é uma estrutura que vai controlar a fluidez, vai dar estabilidade na membrana. Porém, nós vamos encontrar somente colesterol lá nas células dos animais, tá certo? E em alguns protistas, propriamente dito. Ok? Então, mais principalmente lá nos animais. É o destaque que nós vamos dar aqui hoje. Ok? Então, dentro da visibilidade do modelo estrutural da membrana plasmática, nós vamos destacar o modelo mosaico fluido. É exatamente o modelo que foi proposto por Singer e Nilsson, tá certo? Devido às evidências e o maior grau de estruturas pelo qual eles conseguiram determinar, visualizar e determinar as funções, ok? Esse modelo visualiza bem, indica bem essa bicamada de fosfolipídios, onde estão imersas proteínas e são proteínas flutuantes. Mas vamos para esse modelo mosaico fluido MMF. Então imagine aqui uma célula. Peguei dessa célula, cortei um pedaço dessa célula. Cortei esse pedacinho aqui da membrana plasmática e coloquei lá no microscópio para que você possa observar. E nós vamos observar exatamente isso aqui. Nós vamos ter a estrutura tridimensional de uma membrana plasmática. Por isso o nome modelo mosaico fluido. Então nós vamos ter, dentro da questão estrutural,
nós vamos ter dentro da composição lipoproteica. Então nós vamos ter uma bicamada de fosfolipídios. E esses fosfolipídios, por sua vez, são responsáveis exatamente por selecionar as substâncias, né, do interior para o exterior e do exterior para o interior da célula. Devido a esse fosfolipídio, é um grupo dos lipídios que tem a característica anfipática. O que é isso? A cabeça desse fosfolipídio, ele é uma parte chamada de hidrofílica, mas a cauda do fosfolipídio é hidrofóbica. Então, no fosfolipídio, eu tenho a cabeça hidrofílica, se liga à água, água fílica amiga, então ela vai ser solubilizada, então ela solubiliza a água, enquanto que a cauda ela é hidrofóbica, hidroaguafobia, medo, aversão, então ela não consegue se solubilizar a água. Ok? Então, uma bicamada de fosfolipídio, que é uma molécula anfipática. Beleza. Ela vai ser intercalada por estruturas importantíssimas, que vão ser as proteínas. Né? Lipoproteica, a composição, então também é formada por essas proteínas. Essas proteínas destacamos duas. As proteínas intrínsecas, né? Que nós chamamos de proteínas integrais, elas atravessam literalmente a membrana, e temos as proteínas extrínsecas, que são essas proteínas aqui, que não atravessam, elas não estão totalmente imersas na própria membrana, mas sempre um papel importantíssimo que é da sustentação, estabilidade, tá certo? E também apresentar estruturas como o próprio glicocálise, que são estruturas de contato, identificação de outras células e assim sucessivamente. Então nós temos as intrínsecas, integrais, e as extrínsecas, também chamadas de periféricas. Dentro, em cima de cada proteína dessa, nós temos uma estrutura chamada de glicocálise. O glicocálise seria formado por glicoproteínas e glicolipídio. O glicocálise é interessante porque ela apresenta algumas funções específicas. Todos eles vão estar lá presentes exatamente em cima dessas proteínas, tanto nas intrínsecas como as extrínsecas. Lembrando que essas proteínas aqui, são aquelas que podem ser chamadas também de permeases, carreases, são proteínas que vão enganar a membrana. Substâncias que vão ser insolúveis na membrana conseguem se solubilizar nesse tipo de proteína e atravessar essa membrana. É o que nós vamos observar lá na difusão facilitada. Então, substâncias aqui se solubilizam nessas proteínas e atravessam a membrana, né, por o lado interno da célula, chegando até o seu citoplasma, num processo chamado de difusão facilitada. Nós vamos falar, tá certo, em um outro momento. Ok, então, glicocálise, formado por glicoproteína e glicolipídio. Quais são, então, as funções do próprio glicocálise? O glicocálise, ele protege mecanicamente a membrana plasmática. Então, ele impede com que ela seja rompida com facilidade. Então, mecanicamente, ele se expande e impede que qualquer contato, mecanicamente, consiga chegar até a bicamada de fosfolipídio e possa romper essa membrana plasmática. Atua como filtro de capilares sanguíneos. Ele também atua filtrando, ou seja, selecionando substâncias, tá certo? Lá nos capilares sanguíneos. Promove a adesão entre células, então, pelo qual eles vão se unir, se identificar essas células, dentro de algumas, facilitando até algumas modificações da membrana, que vão dar maior sustentação, adesão, aumentar a superfície de contato e absorção e assim sucessivamente. E uma característica importantíssima, reconhecimento celular, um processo chamado de inibição por contato. Então prestem muita atenção. O que seria essa inibição por contato? O que é esse reconhecimento celular? Nós temos trilhões de células. Essas células estão, obviamente, se multiplicando. Haja vista que nós temos exceções de células permanentes, como as próprias células nervosas, os neurônios, que não se multiplicam, né? Mas, imagine que muitas células se multiplicando. E essas células se multiplicando, elas precisam receber uma informação, um sinal, que já é o suficiente. Então, para a multiplicação. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, lesionei o braço, cortei o meu braço. As células vão se multiplicar regenerando aquele tecido.
Só que como é que elas sabem que o tecido já foi regenerado? Já tem uma quantidade de células suficiente para fechar aquele ferimento? Exatamente pelo reconhecimento entre umas células lá no próprio glicocálise. É esse reconhecimento, tá certo? Celular, que impede com que haja multiplicação excessiva. Só que existem determinadas células que, por exemplo, perdem essa informação. O glicocálise não consegue mais reunir, conseguir identificar a própria célula que multiplicou. No caso das células cancerígenas, por exemplo, do câncer. O câncer nada mais é que uma multiplicação desordenada das estruturas celulares de determinado órgão. Por que isso ocorre? Vários padrões podem explicar isso. E vão desde a variação de uma indicação genética, seja por um atributo externo, radiação, ou seja, uma série de casos podem acontecer esse processo de multiplicação celular. Mas o que eu quero ser enfático agora é exatamente que nas células cancerígenas, elas começam a se multiplicar. Então, essa inibição por contato se perde. Então, não quer dizer o quê? Que essas células vão continuar se multiplicando e aí não vão parar, não vão cessar a sua multiplicação celular, porque elas não estão identificando umas às outras. Então, perde o reconhecimento celular, perde essa inibição por contato. Então, ela não para de se multiplicar. Então, vão formar aquelas massas celulares e até, obviamente, se houver canais ou vasos, ela vai cair lá na corrente sanguínea e formar lá metástases em outros órgãos. Então, é interessante que eu entenda que esse glicocálise ele funciona como esse reconhecimento dessas células. Outro exemplo, o glicocálise também apresenta essas proteínas que, para determinados patógenos, agentes patogênicos e doenças vão se ligar, vão reconhecer. Por exemplo, professor, o vírus HIV. O HIV, esse vírus, ao adentrar o organismo, cai na corrente sanguínea, obviamente, tá certo? E quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai parasitar uma célula específica. Ele vai parasitar a célula da pele? Não. Células do fígado, do rim? Não. Ele vai quem? Ele quer as células chamadas linfócitos. Os linfócitos T, os linfócitos CD4. CD4 é exatamente a proteína de reconhecimento que está aqui, em ligação lá no glicocálise. A própria condição de vários agentes patogênicos se ligam especificamente, por isso que cada agente há uma condição específica de ligação, tá certo? Com determinadas células. Então, o glicocálise apresenta essa capacidade, devido à presença dessas proteínas, de atrair esses agentes. Os agentes se ligam a esse glicocálise. Outro exemplo, que hoje é marcante, é exatamente o coronavírus. Tá certo? O coronavírus, ele é um vírus que, ao chegar às células respiratórias, nós temos, por exemplo, qual é a estrutura, qual é a proteína que ele vai se ligar? É aqui presente lá no glicocálise, para poder dar entrada ao seu material genético, que é um RNA. É exatamente o ACE2. ACER2. É uma proteína pelo qual o coronavírus ele vai se ligar à célula e depois que ele se ligar, ancorar, ele vai abrir e conseguir injetar o seu material genético, no caso, o RNA. Essa proteína ACR2, ou AC2, ela é fundamental na produção do angiotensinogênio, que controla a pressão sanguínea dos indivíduos. Enfim, essas proteínas presentes no glicocálise, elas são importantíssimas para esse processo de reconhecimento, não só do reconhecimento feito célula a célula, mas também como um reconhecimento das estruturas patogênicas, dos patógenos tentar, tá certo, parasitar essas células. Então, daí cada agente patogênico apresentar uma certa especificidade no tipo de célula que vai parasitar. Vamos dar então continuidade, tá certo, à nossa membrana plasmática. Vamos então para algumas funções e propriedades que nós já até citamos aqui. Dentro das propriedades nós destacamos, por exemplo, só é observado ao microscópio eletrônico, a sua recepção de informação do meio ambiente pelo qual a questão da sensibilidade, do reconhecimento,
né, do meio, apresenta uma capacidade regenerativa, é claro, dependendo do tamanho da lesão, então, mas apresenta uma capacidade regenerativa, possui uma certa elasticidade, ou seja, ela é deformável, não muito, mas apresenta uma certa deformação, tá ok? Comunica a estrutura celular com as outras, ou seja, se comunica com as células vizinhas e com o organismo como um todo, numa questão de sinalização, tá certo? Celular. E a sua principal função, que é exatamente a permeabilidade seletiva, selecionar o que entra e o que sai da célula. Ok, então nós temos algumas propriedades também que conferem em relação às proteínas e os próprios lipídios. Em relação à propriedade que confere em relação à presença dessas proteínas, ela dá elasticidade, ela tem uma resistência mecânica, ela tem uma baixa tensão superficial. Em relação aos lipídios, nós temos uma alta resistência elétrica, deve-se que os lipídios ele é um isolante elétrico, tá certo? E uma alta permeabilidade a substâncias lipossolúveis, substâncias que se solubilizam em lipídios, ok? Então, dentro dessa caracterização de propriedades e funções, eu não posso esquecer que as proteínas decorrem exatamente, as suas funções decorrem exatamente da sua constituição, a natureza anfipática dos próprios fosfolipídios. É ela que vai promover esse processo de seletividade da membrana plasmática, ok? Vamos então para algumas especializações da membrana. Dentro dessas especializações nós vamos destacar aqui exatamente 4. Nós vamos ter lá as microvilosidades, nós temos os desmossomos, interdigitações e o próprio glicocálix, nós já falamos um bom tempo aqui sobre ele, ok? Nas microvilosidades, nós vamos observar que eles vão ser dobras, tá certo? Na membrana plasmática, na superfície de células, que nós vamos encontrar principalmente no intestino. Qual é a sua função? Aumentar a superfície de contato com os alimentos que foram ingeridos e digeridos, tá certo? Para uma maior absorção. Então, as microvilosidades estão relacionadas diretamente com a absorção de nutrientes. A própria interdigitações, elas são saliências e reentrâncias da membrana celular que se encaixam em estruturas complementares das células vizinhas. Então, elas vão dar a aderência, tá certo? Ou seja, ela vai dar uma adesão entre as próprias células. Os desmossomos têm a finalidade de aumentar também a aderência, mantendo as células firmemente. Então, nós vamos ter reentrância entre duas células que atuam como uma forma de feixe de sustentação. Então, ele dá essa aderência, dá essa fixação, tá certo? Entre duas células. Os plasmodesmos, é interessante que a gente evidencia isso muito quando a gente fala sobre a fisiologia vegetal, onde a gente vai explicar os mecanismos de absorção, né? Que aí existe a via simplástica, a via apoplástica. Então, entre as células lá das próprias raízes das plantas, existem canais de comunicação entre as duas células. E esses canais são exatamente os plasmodesmos. E os plasmodesmos, eles entram em contato e facilitam o fluxo de substância entre elas. Então, os plasmodesmos são estruturas das células vegetais, né, que se comunicam com as células vizinhas, né, entram em contato contra elas, onde vai haver o fluxo de substância entre esses canais. Ok? E o glicocálix nós falamos já sobre eles. Beleza, vamos então falar um pouquinho sobre a parede celular, que é uma estrutura também que faz parte aí principalmente das células vegetais, num processo de proteção e revestimento. Então, a parede celular, ele é envoltório inerte, constituído por 3 camadas. Durante a divisão celular, o complexo de Golgi se ajusta, formando a lamela média central, formado por pectina e propriamente também por carboidrato. Novos depósitos na face interna dessa lamela central vão sendo depositados, e aí formam o que nós chamamos de parede primária, também formado por pectina e agora hemicelulose. Hemimetade, né? Devido não ser depositado somente pela própria celulose. Aí a célula, quando amadurece, ela deposita uma nova camada, tá certo? Nessa parede celular, formando a parede celular secundária. Aí sim eu tenho celulose propriamente dita.
Então, logo, assim nós vamos ter a célula adulta, a parede celular, que vai apresentar 3 camadas a partir da própria membrana. Nós temos a parede secundária, a parede primária e a lamela média central, tá certo? A lamela central, que é a mais externa, compondo assim toda a estrutura da parede celular, que vai revestir, dar sustentação, tá certo? E proteção à própria célula vegetal. Grande abraço! Beijão, tchau, tchau.